e a formação que eu recebi desse país maravilhoso. Agora, para encerrar essas intervenções brasileiras, que hoje a gente está com uma mesa, né, fortíssima, a gente convida a querida Clara Sharp, que também tem toda essa história tão próxima. Bom dia a todas, a todos, né? Uma alegria muito grande encontrar companheiros de todo o Brasil e principalmente companheiros de Cuba. Eu estou fazendo esforço para não chorar. Falar de Cuba para mim é uma coisa muito forte, porque todos vocês devem saber, alguns sabem que eu fui companheira de Marighella durante muitos anos. Marighella também esteve preso aqui no DOPS, né? No tempo da repressão, depois do golpe militar. Agora, a nossa ligação com Cuba se deu desde o começo da Revolução Cubana. É muito longo, é uma pena que a gente não possa conversar sobre todas as experiências que aconteceram para todos nós, brasileiros e brasileiras. Tem as companheiras que ficaram exiladas há muito tempo lá, como a Damares, a mãe da Celinha, a Isaura, e tantas outras que educaram filhas lá e tudo. No caso do Marighella, eu queria tentar resgatar rapidamente, que é muito longo, como é que começou a ligação nossa com Cuba. Nós sempre fomos, naquela época, nós éramos do Partido Comunista, na época da luta, né, pela transformação da sociedade injusta. Nós passamos de ditadura de Getúlio, depois de muitas ditaduras, e depois chegou a ditadura militar em 64. Já nessa época, nós tínhamos constituído, antes de 64, no Rio, a primeira associação de solidariedade a Cuba. Quer dizer, quando a Revolução Cubana triunfou, se organizaram no Brasil, em diferentes lugares, associações José Martí e outras, que eram de solidariedade com o povo cubano. Então, isso para nós era uma coisa importantíssima. Nós considerávamos que aquilo era o farol da América, que era a Revolução Cubana. E se estabeleceu uma ligação muito grande através de estudantes, engenheiros, pessoas formadas, não formadas, operários, etc, etc, etc. Eu estou preocupada com o tempo, porque eu não vou poder contar. Qual é o problema? A Revolução Cubana sempre acompanhou os movimentos. Os revolucionários cubanos eram nossos irmãos. Quando eles tinham ido para o México, o Fidel e os outros, todo mundo acompanhava o que estava acontecendo em Cuba, mas não tinha clareza no desenvolvimento que ia ter esse processo revolucionário. Quando triunfou a Revolução Cubana, todo mundo que era de esquerda naquela época era partidário da Revolução Cubana, mesmo sem entender muito, né? Não tinha todos os detalhes, mas todo mundo acompanhava como uma coisa importantíssima. Se o povo, uma ilha tão pequena, conseguiu fazer a Revolução, triunfou e está construindo uma nova sociedade, por que nós no Brasil não podemos ter? Quer dizer, foi uma imagem muito importante, que marcou muito, principalmente a juventude naquela época. O Marighella, que era um revolucionário já de muito tempo no Brasil, já tinha passado por muita tortura, muita prisão na época de Getúlio e outros, era uma das pessoas mais ativas dessa solidariedade a Cuba. Foi que ajudou a formar as primeiras associações de solidariedade a Cuba. E isso estabeleceu um elo tão carinhoso, tão importante, tão forte, que quando veio o golpe, e o Marighella propôs e analisando a situação do Brasil, que não tinha outro caminho no Brasil a não ser a luta armada, porque a luta pacífica não conseguia dar resposta a essa situação que nós enfrentávamos aqui, que você sabe que o golpe militar foi todo organizado pelos Estados Unidos, inclusive, né? Então o Marighella tinha um contato muito grande com os cubanos. Quando veio o golpe e se romperam todas as relações, qual era o problema que se apresentava? Como continuar fazendo solidariedade a Cuba e como é que Cuba ia se solidarizar com os brasileiros naquelas circunstâncias, que era muito delicado esse período. O Marighella foi preso
pouco tempo depois do golpe. Mas antes disso, nós já tínhamos constituído muitos elos. Quando a Elza relembrou algumas coisas, né, da época das associações, a gente tinha muitos intelectuais brasileiros, infelizmente não estão aqui, né, o Fernando Moraes e tantos outros, que ajudaram a organizar, a Chico Buarque que apoiou naquela época, muitos ajudaram a formar essas associações de solidariedade. Quando veio o golpe, isso tudo se fechou. Eles não permitiam que nada disso funcionasse. E a posição dos brasileiros, particularmente do Marighella, que achava que não tinha outro caminho no Brasil a não ser o da luta armada, ele acabou rompendo relações com o Partido Comunista, naquela época o Partido Comunista do Brasil, né, chamava Brasil, depois passou a ser brasileiro, né? O nome. Eles trocaram o nome porque era, vamos dizer, a justiça exigia que para você ter o nome de um partido político, tinha que ser brasileiro. Não era do Brasil, nem da China, nem era brasileiro, para dizer que era daqui. O que aconteceu? O Partido Comunista não era de acordo com a mudança que havia na América Latina, inclusive o Brasil, de que se passasse a optar pelo caminho armado. Eles achavam que não era o momento, que ainda não era o caminho, etc, etc. É tão longo que eu não sei que eu não vou conseguir dizer a vocês o que eu quero dizer aqui fundamentalmente. Daí o Marighella resolveu fazer o seguinte: bom, não tem outro caminho no Brasil, nós esgotamos todos os caminhos possíveis, legais, etc e tal, só tem esse caminho, organizar a luta armada. E o modelo para nós era o modelo cubano. Cuba era o farol, né? Todo mundo achava que devia ser igual. Claro que não podia ser igual, porque nenhum país é igual ao outro. O processo revolucionário é diferente de acordo com as circunstâncias, com a história, com as forças políticas que existem no país, etc. Mas o caminho era optar, naquela época, o americano mandava e desmandava no continente, era fazer a luta armada. E o Partido Comunista era contra. Daí o Marighella rompeu com o Partido Comunista naquela época e foi para Cuba, quando houve a OLAS. Isso é um capítulo que a gente tem que resgatar na história do Brasil, que isso não está escrito em lugar nenhum. E a OLAS era a Organização Latino-Americana de Solidariedade, enquanto o Che já estava indo para a Bolívia, o Marighella estava indo para Cuba na reunião da OLAS. E de lá de Cuba, ele rompeu oficialmente com o Partido Comunista, dizendo que não tinha outro caminho, que o caminho tinha que ser o da luta armada, e não, era a única solução para o Brasil. Aí romperam as relações, nós fomos todos perseguidíssimos por toda parte, o Marighella teve que voltar para o Brasil clandestino, já a reação, ele já tinha passado por muitas prisões, mas dessa vez eles queriam matá-lo de uma vez por todas, né? Então ele volta de Cuba, se começa a organizar a resistência no Brasil, todas as entidades progressistas, como a gente dizia, mais avançadas, foram fechadas, o movimento estudantil perseguido. Bom, vocês todos que são dessa nova geração sabem tudo o que aconteceu nos últimos tempos depois do golpe militar. Não havia liberdade para nada, tortura, morte, assassinato, prisões, etc. e tal. Eu fiquei no Brasil, participando da luta, até quando veio... Saíram as listas de caçados políticos, quer dizer, cidadãos e cidadãs que perderam os direitos políticos de morar no país, não podia fazer nada. Eu sou da primeira lista das mulheres que perderam os direitos políticos no Brasil. Então eu fiquei clandestina, Marighella clandestina, perseguido pela polícia, tentando organizar as ações de resistência à ditadura. Esse processo foi muito longo, mas eu vou resumir, até que ele foi assassinado em 4 de novembro de 1969. Aí o que aconteceu? Eu, clandestina, não podia me mover, não podia trabalhar, não podia fazer nada. Caçada, eu fui para onde? Para Cuba, né? Fiz um trajeto. Cuba foi a pátria de todos os revolucionários. Eu não quero falar dos outros continentes, estou falando do nosso continente americano, latino-americano. Todo mundo se alojou em Cuba. A Damares, que contou a história dela, que foi para lá, que educou os filhos, esse foi um fenômeno que se deu com todas as pessoas perseguidas em cada país da América Latina. Exatamente, todo mundo estava lá. Quer dizer, que o povo cubano, valoroso, passando dificuldades enormes, né?
tendo que enfrentar o americano de diferentes formas, e ao mesmo tempo sendo solidário com todos os revolucionários, não só deste continente, mas de todos os continentes tinha gente lá. E a gente... E Cuba não só, através do ICAP, o Instituto Cubano de Amizade com os Povos, fazia um esforço para manter o contato com todos esses países, festejando as datas pátrias, para fazer com que os revolucionários de cada país mantivessem os laços com o seu próprio país. Isso foi o ICAP, que é a companheira que é a presidente do ICAP atualmente, fizeram um trabalho maravilhoso naquela época. E Cuba, além disso, deu o nome de revolucionários às escolas. Por exemplo, tem em Cuba uma escola chamada Carlos Marighella, que o povo cubano construiu. Então, é muito difícil, às vezes quando a gente começa a falar de Cuba, o pessoal diz, não, mas não é possível, Cuba, imagina, vocês falam como se fosse um paraíso. Não é questão de ser paraíso, foi o povo mais valoroso, mais solidário que toda a América Latina encontrou, com todas as dificuldades, com toda a escassez, do que a gente aprendeu lá, de como dividir o povo que cada um tinha, como é que você podia estudar. Eu acabei virando tradutora de cabine, nunca passou pela minha cabeça que eu ia ser tradutora. Eu aprendi a profissão em Cuba, que era a forma de eu poder ser solidária com eles. Eu tinha que... Cada um de nós queria fazer alguma coisa para ajudá-los, né? Para recompensar aquilo que a gente recebia. E eu fiquei em Cuba até quando a ditadura no Brasil já foi perdendo força, né? E veio depois o tratamento de relações, né? Aí, já fazia 25 anos. Bom, como é que eu podia fazer? Eu tinha que voltar para o Brasil. Marighella estava assassinada há muito tempo. E muitas outras pessoas. A Isaura queria voltar de qualquer jeito, todo mundo queria voltar para a sua pátria, para poder continuar a luta em cada país de onde a gente saiu. No meu caso, os cubanos chegaram, como o Brasil não tinha relações com Cuba, né? O Brasil não tinha relações diplomáticas. Então, quem estava, por exemplo, na França, muitos exilados ficaram na França, em outros países. Foram na embaixada e pegaram o passaporte. Nós não podíamos fazer isso porque não tinha relações entre o Brasil e Cuba. Aí eu fui para os cubanos. E agora, como é que eu saio? Quer dizer, eu entrei lá clandestina, né? Quando eu cheguei em Cuba, tive que fazer todo aquele processo clandestino para chegar lá. E agora para voltar, se não tem embaixada brasileira aqui? E eles disseram, olha, companheira, você vai ter que ir para outro país. Nós te damos um documento e você vai. Eu fui para o Panamá. Tudo com a ajuda dos cubanos. Quando eu cheguei no Panamá, fui na embaixada brasileira. Todos os brasileiros que estavam na Europa estavam recebendo passaporte. Eu disse, bom, então eu vou receber o meu aqui. Aí quando eu cheguei lá que me apresentei, o cara falou, não posso dar passaporte para a senhora. Mas por quê? Estão dando passaporte para o Brasil no mundo inteiro. Ele disse, não, mas na hora não lhe dá o passaporte. Aí eu fiquei lá, o que eu faço agora? Eu tenho que voltar para o Brasil de qualquer jeito, porque era aqui que eu tinha que continuar a luta. Né? Não tinha internet, não tinha nada disso aqui. Tinha o Telex, vocês não sabem se vocês conhecem essa figura. Tinha o Telex. Então, ele dizia assim, eu vou mandar um Telex para o general Figueiredo, né, para ver se podemos ou não dar passaporte para a senhora. Eu ia todo dia na embaixada do Panamá e nada de dar passaporte. Chegou um dia e disse, ou vocês me dão um passaporte, ou eu vou chamar toda a imprensa internacional, vou fazer o maior comício aqui no Panamá, para dizer que vocês têm que dar o passaporte. Eles não deram. Aí fizeram um acordo comigo que é o seguinte, que eles iam me dar um papel, que era uma espécie de passe livre, eles ligaram pelo Telex, e o Telex dizia que não desse o passaporte, que desse só uma autorização. Chegou um momento que eu não podia mais ficar no Panamá, esperando como é que eu ia sair de lá, né? Aí resolvi topar a parada de voltar mesmo sem passaporte. Eles me deram o papel, e no papel dizia, está autorizado a desembarcar no Brasil, pronto. Aí eu digo, agora, quando eu chegar no Brasil, vou ser presa. Porque sem passaporte, sem nada. Aí tem um advogado nosso, querido companheiro, que já está idoso, está doente, o Inival Piveta, que quando ele esteve em Cuba, ele disse, olha, Clara, no dia que você voltar para o Brasil, você pode contar comigo para qualquer coisa. E eu me lembrei
Aí eu telefonei do Panamá, através de uma minha irmã, etc e tal, que localizou o Idibal, e disse, olha, a Clara está no Panamá sem poder sair porque não dá o passaporte. Ele disse, não, diga a ela que receba qualquer coisa para poder desembarcar. Aí eu disse, bom, vou enfrentar a parada, quando eu chegar no aeroporto vou ser presa, não imaginava que eu ia ser presa assim que eu entrasse aqui. E realmente eu desembarquei com o papel, dizendo que eu estava autorizada a desembarcar, e vi o Idibal Piveta ali perto, né? Ali onde ele passa, né? Quando chega e entrega o passaporte, ele fez uma volta assim e fez assim para mim, que eu ficasse quieta, né? Chegou lá, eu mostrei o papel, aí o rapaz falou, e cadê o passaporte da senhora? Eu disse, eu não tenho. E como é que a senhora voltou? Como é que a senhora veio para o Brasil? Aí eu mostrei o papel. Aí o Idibal chegou ali perto e disse, vocês não podem fazer nada porque ela é anistiada. Eu estava anistiada, né? Ela tem que sair. Aí como que eu consegui sair? Eu saí, voltei para o Brasil, me reincorporei à atividade revolucionária do Brasil, né? Eu sou do PT, sou da Associação de Mulheres pela Paz. E carinho pelo povo cubano, o povo dos mais solidários do mundo. Eu quero expressar esse carinho, essa solidariedade, dando um abraço à companheira do ICAP e na companheira mãe do revolucionário também que está preso nos Estados Unidos. Companheiras, eu quero só relembrar aqui, desculpa que eu não pedi informação para a mesa, um grande companheiro brasileiro, Hélio Dutra. Eu quero só fazer uma lembrança nesta manhã tão emotiva do companheiro Hélio Dutra, muito amigo da Clara também, e de muitos brasileiros, porque ele recebeu no Brasil, representando o Brasil, ele tinha um coração azul, vermelho, verde e amarelo, porque eram misturadas as bandeiras do Brasil e de Cuba. E ele recebeu os exilados políticos, e é uma pessoa que é conhecidíssima com esse grupo de pessoas que sempre participou e vai a Cuba. Nós estamos construindo hoje um memorial Hélio Dutra dentro de uma casa do Brasil, que não é a que esperávamos ainda, mas estamos fazendo o memorial Hélio Dutra. Só um minutinho. Vem a senhora também falar, o Politi também quer lembrar uma pessoa muito importante, todo mundo lembra. Antes dos cubanos encerrarem, a gente lembra todas as pessoas mais importantes. Eu queria lembrar, sou do Nordeste, da Paraíba, João Pedro Teixeira. Presente de que sua mulher, Elizabeth Teixeira, foi recebida em Cuba, seu filho estudou medicina em Cuba, e hoje ela ainda está na luta e continuou a vida camponesa do Nordeste. Elizabeth Teixeira, João Pedro Teixeira, presente! Eu queria também
lembrar, a gente não podia falar da solidariedade de Cuba e da solidariedade a Cuba sem falar do arquiteto Farid Enouf. Farid Enouf e toda a família dele estiveram presos comigo. Nós, que éramos jovens na época da prisão, 20 anos, aprendemos tudo sobre Cuba pela voz de Farid Enouf. Farid Enouf trabalhou com Che Guevara, foi do Ministério da Economia e da Planificação de Cuba, no primeiro ministério. Ele foi movido, né, através do mandato do Carlos Marighella, que ele era muito amigo do Marighella. Ele falou para o Marighella: eu vou para Cuba ajudar, e teve a sorte, né, de trabalhar ao lado de Che. Passou 4 anos em Cuba, voltou e, como dirigente revolucionário, foi preso. Toda a família dele foi presa, ele já faleceu, mas ele era um grande admirador de Cuba e ele nos ensinou na prisão a ser solidário com Cuba. Farid Enouf, por exemplo. Eu queria, nesta manhã, de tantas emoções de verdade, eu queria lembrar que, em Pernambuco, fiz um cajado sobre o presidente do Centro Cultural Manuel Lisboa. Fui sequestrado em 12 de maio de 78, da principal avenida de Recife, às 8 horas da noite, aqui no Conde da Boa Vista, torturado, encarcerado, e só não fui assassinado pela greve da Universidade Federal de Pernambuco, com 3 dias de tortura, se espalhou até a Universidade Federal do Paraná, e foram obrigados a suspender as torturas. E também pelo apoio de Dom Helder Câmara, e daquele núcleo combativo de deputados, núcleo autêntico de deputados que no Congresso denunciava todas as nossas prisões e torturas. Mas eu queria lembrar particularmente o apoio de Cuba a um segmento muito importante da luta social em Pernambuco e do Brasil, mas que Pernambuco tão bem expressou isso, que foram o apoio de Cuba às ligas camponesas e a Francisco Julião. Foram a Cuba antes do golpe. Chico Julião, Amado Luiz de Carvalho ficou 1 ano em treinamento militar, em 62, com vários outros companheiros que tinham a Liga, além de ser uma organização dos trabalhadores para a reivindicação econômica, a pressão sobre os usineiros e do latifundiário, tinha um dispositivo militar muito importante sob a guarda de Clodomir Moraes e Amado Luiz de Carvalho, e Osias, que já faleceu. E sabiam que a única força, depois da sua organização, era com Cuba que eles contavam. E quando veio o golpe, então que se exilou, Chico foi para o México, Chico Julião, Amado terminou preso. Tem uma mulher que é muito importante registrar, já se falou aqui, além da companheira camponesa, companheira do campo, Damares, falando de Elizabeth Teixeira, com quem tivemos junto com o Clodomir faz 2 meses na sua casa, lá em João Pessoa, lustra, com 80, quase 90 anos. Uma mulher muito importante, talvez tão importante quanto o seu marido, que era Julião, era a Alexina Crespo, que está com 90 anos em Recife, dirigente das ligas camponesas, e pouco se fala dessa mulher. Há um filme retratado chamado que a Fundação da Pernambuco fez, chamado A Mulher Guerrilheira. É um pouco da biografia da Alexina Crespo. Então, Elizabeth Teixeira, Alexina Crespo e Damares, com outras tantas mulheres do campo, juntando com essa mesa que está, então mostra que o nosso povo é capaz, em termos de resistência, em termos de um legado para essa geração nova que está empunhando essa bandeira. E por último, lembrar que esses companheiros que foram a Cuba,
Por isso que eu falei ontem, que nós, por tudo que fizermos, não vamos pagar nunca a Cuba, por várias razões, mas entre elas, porque, por exemplo, se não fosse o abrigo desses companheiros, nós não teríamos tido, não só os que estão aqui, mas alguns que sofreram muito tempo, no caso de Gregório Bezerra, que estava na lista para ser morto, e foi para Cuba, e que lá também o exército, e assim conseguiu voltar, fazer suas memórias em 2000 e poder deixar sua história. Um outro caso muito grave, que esse não foi possível, é o de Amado de Carvalho, que também era um dos fundadores das ligas, que esteve preso aqui nessa sede aqui no DOPS. Quando fomos visitar, lá deu o nome dele abaixo, o nome de Capivara, Palmeira, um dos seus vários nomes. E faltando 15 dias, esse homem tinha feito esse treinamento em Cuba, conheceu o Marighella em Cuba, teve fazendo um curso de 6 meses na China, em 65. Então era um dos homens que veio da cana, do proletariado, vamos dizer assim, agro-canadeiro, mais preparado para a luta. Passou por todas as profissões do campo até dentro da usina, e depois na área têxtil, na área urbana em Recife. Então era bem, preso lá, não pôde, quer dizer, houve um sequestro, um resgate de um dos embaixadores da Suíça, mas a tramitação era tamanha e faltava tão pouco tempo para ele sair, que ele fez uma carta dizendo que ficaria, o país era muito grande, precisava muito dele, e ele ia ficar no Brasil, mesmo clandestinamente. Faltando 28 dias, ele foi assassinado. O mesmo aconteceu com o Gregório, foi assassinado dentro da casa de eleição de Recife. Então quer dizer que todas essas nossas figuras que estão aqui, com uma prova clara, certamente não estariam hoje aqui conosco. Então, essa solidariedade militante de Cuba, permanentemente com os pobres, especialmente com os que foram perseguidos, com os que foram exilados, é de uma página das mais belas da história da humanidade. Não tem como pagar. Várias intervenções, antes de passar para os cubanos, eu acho que esse momento a gente não poderia encerrar a convenção sem esse resgate maravilhoso. Eu acho que a gente está cumprindo bem, então eu queria pedir só a paciência de vocês para a gente permitir que essas pessoas possam falar, né, para a gente lembrar essa história, e com certeza dos momentos mais importantes, mais ricos que a gente tem na nossa convenção, tá? Então, tadinho. Companheiros, eu só queria fazer um lembrete em relação ao primeiro jovem estudante que caiu na luta contra a ditadura no Rio de Janeiro, no calabouço, o Edson Luiz Souza. E também todos aqueles companheiros, camaradas, que participaram de várias organizações revolucionárias, que são desconhecidos. Em nome desses, eu queria também prestar a minha homenagem. E dizer também que nós tivemos orgulho de participar, não só no Brasil, mas também participar de um processo de julgamento de um dos maiores torturadores da América Latina, que foi o Dom Mitrione no Uruguai, que foi sequestrado, julgado e injustiçado pelos companheiros do Movimento de Libertação Nacional Tupamaro. A gente tem mais algumas intervenções, só que a gente tem um teto aqui também, né? Eu falei assim, a gente se empolgar, mas a gente tem que sair daqui no máximo 12h30. Então a gente vai pedir para a companheira falar, depois o companheiro, e aí a gente vai tentando sair. Vou falar rapidamente, nem rapidamente, só o nome dele. Em Minas Gerais, eu sou do partido há quase 60 anos. Então, em Minas Gerais tinha o Valdemar Ferreira, companheiro desde essa época. E foi um dos maiores combatentes, esteve na minha casa, né? Escondido da polícia, depois conseguiu sair, foi para Cuba, de Cuba foi para a França e voltou. Então, quero deixar para todos aqui, do Brasil inteiro que estiverem aqui, Dimas da Anunciação Perrin, um mineiro de fibra e grande lutador.
Companheiros, sou João Mário, na Paraíba. O companheiro Ivan Seixas, em seu belo depoimento, ele disse que sofreram torturas, uns viveram, outros morreram, e que eles só não tinham liberdade. Eu digo para o companheiro Ivan Seixas e os demais companheiros que estão presentes, que foram torturados e presos, foram presos e torturados, e os que estão também ausentes, que a liberdade estava no âmago e nas mentes de vocês. E que também, Clara, você disse que defendíamos Cuba sem saber por que aquela revolução, tudo isso, né? Eu quero dizer, Clara, que o sangue de vocês e o nosso sangue é mais vermelho do que o sangue de outras pessoas. Nós somos vermelhos, certo? E como também os nossos cromossomos são mais microscópicos e até nanas, com o martelo e a fonte deles. Obrigado. A gente vai fazer só mais 2 intervenções, tá? Rapidinhas. E a gente espera que os estudantes encerrarem, tudo bem? 2. Só lembrar o estudante Marco Mandado da Fonseca, que sumiu no Rio de Janeiro, foi presidente do Grêmio do Colégio Pedro II, que é uma dos colégios mais importantes lá no movimento estudantil. Então lembrar esse camarada que foi estudante morto na ditadura militar. Agora! Isso é só para dizer o seguinte, o Marquinhos Donato Fonseca, a gente fez várias ações armadas juntos, eu conheci bem. Ele não é desaparecido, ele está enterrado no Rio de Janeiro. Vocês deveriam fazer um monumento para ele lá no Pedro II. Eu sei, mas vocês têm que fazer, tiraram recentemente do Pedro II o auditório Radmacher. Isso é uma luta muito importante. Era um almirante, fez parte da junta militar em 69 e depois era vice-ditador quando o Médici era o ditador de plantão. Complementar que foi uma luta que os estudantes puxaram no começo do ano e foi uma vitória, né? 20 anos de luta e para mostrar que continuamos a luta. Agora a luta vai ser colocar o nome de 6 estudantes do Pedro II que foram assassinados, que ainda assim a direção-geral se nega a colocar o nome dos 6 estudantes durante tanto tempo que homenageou um ditador, um assassino desses estudantes, e agora não quer homenagear, mas os estudantes vão conquistar mais essa luta. Boa tarde, companheiros e companheiras. Meu nome é Diego, sou militante do movimento de luta de classes, petroleiro do Partido Comunista Revolucionário. Prestar aqui uma homenagem ao Francisco Soriano, foi companheiro da LN, foi demitido da Petrobras no período da ditadura, anistiado na década de 80, está aí conosco na luta para restatizar a Petrobras, restatizar a Vale do Rio Doce, outras estatais e socializar todas elas. Agora, eu quero todo mundo na palma da mão porque não tem base. Assim, ó, vem de mulão, vem formar esse baldão, onde sinistro do bem, não pode dar revolução. Vem de mulão, vem formar esse baldão, onde sinistro do bem, não pode dar revolução. Por quê? O barraco que tu mora fica em área de risco, e quando chove forte você corre perigo. Abraça essa luta que ela também é sua. Os mendigos de toda a população de rua, quem teve a casa derrubada pela prefeitura, e quem fazia parente nos porões da ditadura. MST, movimento dos sem-tetos, empregada doméstica, escravos analfabetos, para quem sofre por atendimento e hospital, e para quem perdeu o emprego na venda de estatal. O revolucionário é uma ameaça ao poderoso, por isso ele incomoda mais que simples criminoso. Os atrasos colados pelo Brasil espalhados, com a foto de Lamarck e isso procurado. Seu crime foi lutar contra a ajudaria, por isso enquanto dormia, foi morto na covardia. Mas sem achar revolução,
de marginal. Então faça uma alteração no Código Penal, vai criando um novo número para esse novo artigo e pode me enquadrar culpado de que esse é o assino. Então vem de mulão, vem formar esse baldão, pode ser estruturar, pode dar revolução. Vem de mulão, vem formar esse baldão, pode ser estruturar, pode dar revolução. Que esses fatos horríveis não mais aconteçam. Companheiros, agora a gente então vai começar o encerramento do nosso encerramento, né, pedindo para os nossos aqui, para as companheiras que representam aqui o povo cubano. Vamos lá, vamos se concentrar no finalzinho aí da atividade. A gente vai pedir agora para os companheiros que representam aqui o povo cubano, que representam a Revolução Cubana, para encerrarem com a gente esse momento, né? E a gente pede então para a Magali fazer as nossas palavras finais. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la presencia de ustedes aquí. Nos sentimos renacer cuando vemos que todavía hay esta fuerza en todos estos seres humanos para seguir luchando en beneficio de la sociedad, en beneficio precisamente de que no sigan pasando esas cosas por las cuales todas estas compañeras que nos antecedieron han tenido que derramar sus lágrimas durante muchos años, por las que tenemos que derramar nosotros todavía, porque nuestros hijos siguen encarcelados injustamente en prisiones norteamericanas. A nosotros nos ha conmovido mucho, bueno, las historias que hemos podido conocer y también el ver la fuerza que se mantiene en estas personas. Pero algo que no podemos dejar pasar por alto es la fuerza de esta nueva ola de jóvenes que mantienen las banderas en alto. Que no nos defrauden, que estas lágrimas derramadas por tantas y tantas personas, no solo aquí, sino en todo el mundo, debido precisamente a los regímenes que han tenido que enfrentar en cada país, que no sean derramadas por gusto, y que ustedes se hagan fieles conservadores de esas banderas y podamos confiar que ustedes van a llegar a hacer posible que ese mundo mejor al que todos aspiramos sea posible, de verdad. E agora, para nós, então, encerrarmos, a companheira Kênia Serrano, presidente do Instituto Cubano de Amizade aos Povos. Las palabras de Magali, la madre de nuestros 5 compañeros héroes prisioneros del imperio, nos representan a todos y a todas los cubanos que estamos acá. Y decirles que este acto de agradecimiento a Cuba también se convierte en el momento en que Cuba les agradece a ustedes. Les agradecemos su combatividad, les agradecemos, como ha dicho Magali, no haber nunca bajado las banderas de defensa del derecho que tiene Cuba a existir, del derecho que tiene Cuba a elegir el sistema político, económico y social que nosotros deseemos para nuestra patria, que es el socialismo. Y las emocionantes palabras de Damaris, de Isabel, de Elsa, de Damaris, de Elsa, de Clara, de Iván, ya mencioné de Magali, las cosas que hemos dicho, nos obligan a nosotros a continuar